Obrigado a presença dos servidores da secretária aqui. Eu vou pedir um favor para vocês, as minhas perguntas, respostas com 4 palavras só no máximo, porque são perguntas simples, não precisa de detalhes. Então, ficou muito claro já a explicação dos convênios, a tabela está, a planilha que você apresentou aqui está beleza, depois a gente tem como estudar elas, né? Então, eu quero ser bem breve. Guilherme, os gabinetes dentários que o município recebeu eram convênios? Não. Eles chegaram no município, você sabe me dizer? Ainda não. Certo. Ele não evoluiu nada no sistema. Entendeu? Entendeu? Entendi. Obrigado. Depois não vou detalhar mais. Depois não vou detalhar mais. Não, é porque... Se não é convênio... Né? O que você falou, Pedro? Eu não escutei. Estou vendo aqui, a maioria dos convênios acabam, uma boa parte deles, o prazo é 2019. Esses convênios costumam ser dilatados os prazos? Sim. Beleza. Eu reclamo muito aqui, aproveitar a presença do secretário mais importante do governo aqui, que é o Terê, para dizer o seguinte: tem algumas coisas que a gente cobra aqui, que é o próprio governo que fala e não faz. Estou dizendo isso por conta da licitação de placas de sinalização que está sendo prometido pelo governo aqui desde o primeiro ano do mandato. É só uma constatação. E eu peço a gentileza de que os que aqui estão representando o governo, se eu falar alguma coisa aqui que não proceda, vocês me corrijam, por favor. A passarela é convênio? A passarela... Da ponte da Santa Casa? Não. Recurso próprio? É recurso proveniente de multas de trânsito. Certo. Saiu a licitação, graças a Deus. Dentre as que o governo promete e não faz, você falou que, secretária Alessandra, você disse que tem muitos pedidos lá de iluminação, mas se eu não estiver enganado, o governo já prometeu aqui um projeto de iluminação para a cidade. Isso está sendo feito, existe, ou só está sendo feito de acordo com a demanda que chega? Está sendo feito por partes, né? Não dá para fazer tudo, né? Mas tem projeto? Você tem um projeto de iluminação? Geral, não. Certo. Não. Obrigado. Questão da captação de água na Rua 7, é só uma colocação que eu vou fazer, porque eu acho que ali estão, nos canteiros, as drenagens. Porque a obra mais importante da Rua 7 não é o que está por cima, é o que está por baixo. É a drenagem. Né? O que tem lá de importante é a captação de água, esgoto fluvial separado. Então, o que está por cima, né, não é o mais importante como obra, no meu ponto de vista. Mas, salvo engano, aonde estão os canteiros é aonde está a captação de água. E, na verdade, o que eu não sei medir isso, mas o que parece é que está precisando de limpeza lá, porque estão todas entupidas, motivo pelo qual a água não está indo. Não é a drenagem no geral ali, são aquelas canaletas que tem entre os canteiros, né? Porque a gente não pode colocar a drenagem diretamente só no canteiro lá, porque a própria terra é um fator que provoca o entupimento. Certo, né? E então fica só a questão em relação a isso da limpeza, da onde é a... Né? Guilherme, você disse aí do calçamento lá do bairro Nossa Senhora de Fátima, parte 1, 2, 3, enfim. Mas, salvo engano, um convênio que tem aí do governo do estado são as ruas transversais à Zequinha Pinto e a outra. É isso mesmo, os convênios do governo do estado? Não, do governo do estado não. É o federal, que não chegou. Das cidades. Os do bairro Nossa Senhora de Fátima, convênio do governo do estado. Tem para calçamento de rua? Tem. São 2 que não chegaram os recursos. Não chegaram. 2016. Certo. E os que contemplam da Rua dos Lamins é subindo. É o trecho todo que já está calçado, mais 35 metros linear da Joaquim Teodoro da Fonseca. Certo.
Beleza. E o outro da Zequinha Pinto, que é da João Léo. A gente não está fazendo um convênio já acreditando que o outro não vem calçando as mesmas coisas, né? Não, são trechos diferentes. Obrigado. O convênio do produtor de águas prevê a possibilidade de manutenção das estradas com recurso do convênio? E o meu colega Rubinho, parece que, se eu não estiver enganado, fez essa citação aqui, que com o recurso do produtor de águas está sendo feita manutenção de estrada. O patrulhamento. Isso? Patrulhamento. Certo. Secretário Alessandro, eu fiz um requerimento aqui baseado na Lei Orgânica, artigo 65, que compete ao prefeito, entre outras atribuições, apresentar anualmente à Câmara relatórios circunstanciados sobre o estado das obras e dos serviços municipais, bem assim o programa da administração para o ano seguinte. Então, neste mandato que eu sou vereador, eu sempre digo isso aqui, eu tenho que fazer as coisas agora, eu sou vereador agora, não posso responder pelo para trás nem pelo que virá. Então, salvo engano, essa administração não cumpriu esse artigo da lei no primeiro e no segundo ano. Fiz o requerimento agora, ele veio respondido dos executados, ou seja, faltando ainda assim o programa da administração para o ano seguinte. Eu vou repetir esse requerimento, acho que já até pedi na secretaria, né, porque é para dar cumprimento à lei orgânica do município, mas especialmente mediante a fala da senhora aí, né, que a senhora está falando os calçamentos que vão fazer eventualmente com sobra. Então eu espero que no final deste ano chegue em cumprimento à lei orgânica o programa de obras para o ano que vem. Mas eu repeti o requerimento como se fosse para ser apresentado no ano passado as obras desse ano, porque o requerimento que me foi respondido está incompleto. Sim, senhor. Só uma constatação também. Ô, Guilherme, qual que é o problema da funcionabilidade do calçamento da Rua 1 lá da Ponte Alta? A não execução das calçadas. Então é só daquela rua. A Rua 1 é a rua que não é lá no asilo. Exato, é, que é aqui embaixo ali. Pereira Leite. Certo. Isso. Tá vendo como é que você está bem assessorado? É porque para mim é a Praça José de Paiva Caldas. Ô Guilherme, você disse aí que possibilitou o convênio das quadras atual em função de ter perdido o outro, é isso? Não, na verdade é que perdeu o outro, né, não deu a funcionalidade. A administração atual correu atrás de um novo convênio para não deixar de executar o que estava previsto. Não tem nada a ver com o outro. Perfeitamente. Bom. Ô Cleber, você está faltando um pouquinho. É que a minha organização é tamanha, né, que eu anotei ali aqui, então vai acabar logo. Loteamento São Benedito, Esplanada da Ponte Alta, lá tem alguma coisa de convênio? Não. Certo. O governo acho que já anunciou aqui, criticou a empresa que fazia a obra acerca dos hidrômetros. Qual é a empreiteira que está executando os hidrômetros atualmente? Norte Minas. Ela continua executando o serviço? Não, no momento está parada a obra em função da falta de reparo. Então deixa eu refazer a pergunta. A licitação ainda pertence a essa empresa? Sim. Salvo engano, já foi anunciado aqui que essa empresa é de um bando de picareta, que ela tinha sido proibida de continuar as obras, que outra iria assumir e que ela não mais participaria de licitação no município. Não, o negócio é o seguinte, a gente fez um distrato com ela devido às passagens elevadas. E vamos colocar assim, bem entre aspas, né, uma punição que ela teria, né, dessa quebra do contrato, seria dela não mais participar de licitações no município. Isso está valendo? Sim.
Mas a questão Então, dos hidrômetros, não, a questão dos hidrômetros é anterior a isso. Então, ela tem que cumprir um contrato firmado, né, e ela não mais pode participar de novas licitações. Isso é que foi feito. Isso naturalmente deve ser documentado e, né, essas reuniões não é a primeira que está sendo gravada, né, outras já foram, e com certeza o povo está escutando as reuniões. Eu gostaria, então, você já se comprometeu a mandar alguns documentos que os colegas pediram aí, eu gostaria de receber esses documentos, então, que impede a tal empresa de participar de novas licitações no município, se for possível. Tá. O Guilherme e a Simara, eles trabalham lá na prefeitura, eles têm mais conhecimento que eu, mas a informação que eu tenho, que documento do processo licitatório, eles entregam somente ofício. Não é isso, Gui? Faz parte do processo licitatório, então a gente vai ter que requerer a cópia do processo todo. Não é meu setor, mas... Fazer um ofício, a Câmara fazendo um ofício ao setor de licitações. Perfeitamente. Está acabando mesmo, hein? Ô, Guilherme, nessa planilha 2019 aqui, quando se coloca aqui o endereçamento do recurso, por exemplo, de custeio de média e alta complexidade, no caso PAPAI, existe o recurso ele é disponibilizado ao município ou à instituição? Ele vem para o município, no CNPJ do município, porém na hora de fazer o cadastro, nós fazemos a indicação, conforme a orientação do parlamentar, do CNES da instituição. Ou seja, esses recursos chegarão à PAI, não está no ato discricionário do prefeito de mandar ou não. Não. Ele chegará na PAI. Ele chegará na PAI. Como todos os outros já foram repassados, assim caiu em conta. Em relação, Guilherme, ao convênio da construção, ampliação do posto do condado. Sim. Você falou aí N argumentos ou fatos. Fatos, não argumentos. Melhor. N fatos que impossibilitaram o convênio. Sim. Você concorda comigo que esse convênio nasceu morto? Quando ele foi pedido lá, jamais ele poderia ser executado, então, mediante os fatos? Sim. Muito obrigado. Salvo engano, também pode me corrigir, secretária, numa das visitas da senhora aqui, Alessandra, você disse que estava fazendo as readequações do posto do jardim e que a obra seria feita. Eu estou enganado? Não, você está certo. Eu fiz realmente um projeto novo de readequação. Ele foi aprovado pela Vigilância Sanitária Estadual. Eu fui a passos, levei o projeto e ele foi aprovado. Chegou a resposta para nós em 20 de agosto de 2018. Em seguida, a Simara alimentou o Sismob com um novo projeto. No entanto, o parecer, né, do FNS, FNS não foi favorável pelos argumentos que o Guilherme já citou ali, dizendo como era uma verba conseguida em 2012, hoje não mais seria possível construir uma unidade de saúde com aquele recurso. Inclusive, eu achei até meio demais, porque o número que foi passado para a Simara foi o seguinte, que hoje, para se fazer uma unidade de saúde, seriam necessários R$700 mil. E o nosso convênio era de 200 mil, ou seja, o município teria que arcar com uma contrapartida de 500 mil. Ô, Guilherme, eu vou fazer uma sugestão, especialmente para os técnicos da prefeitura, porque eu posso listar aqui pelo menos uns 4 convênios que o município assinou e jamais teria condição de executar, porque nem os terrenos pertencem ao município. E os que foram construídos em terrenos que não são do município só nos dão trabalho.
Étidos Gonçalves, aterro sanitário na usina. Esse aqui, o terreno não era do município também, do PSF do Jardim, salvo engano. O do condado não é o terreno, né? Entendeu? Então, né, se quer construir alguma coisa, primeiro precisa ser proprietário do terreno onde se pretende construir, né? Senão a gente volta ao mundo do cão, né? Posso só responder? Claro. Esse, só para reforçar, a maior parte deles, 2012, administração do ex-prefeito Maurício Ordini. Na verdade, hoje não assina-se convênio sem titularidade diária. São convênios antigos, né, que a exigência não era tão rígida. Né? Certo. O que você me corrigiu aí, Cleber? Eu adoro ser corrigido. O quê? Você falou 2012. O do condado é 2012. O do Jardim é 2012. Os outros que eu citei são 2008. Aí era outro prefeito, já entendi. Você falou o nome do prefeito errado, então. Você falou Maurício e falou 2012, não bate. Então vai o que eu falei e o outro que eu troquei. Em relação ao financiamento, já foi os convênios, as obras estão acabadas, mas o financiamento ainda é pago, né? Ou já acabou também? Não, é pago. O financiamento. Tem um que vai até 2023. Quando é convênio da FUNASA, o que tem a ver com o deputado? É indicação de emenda parlamentar. É indicação de emenda, também não é recurso da instituição? Programas específicos, né, todos esses que estão aqui caminhando, na verdade, que é da FUNASA, a FUNASA de emenda, então? Não, elas são, na verdade, a FUNASA ela abre um edital, um chamamento público, e os municípios eles cadastram as propostas. Né? Então, o município ele encaminha essas propostas para os deputados parceiros da base. Né? E eles acompanham e toma conta do pai da criança. Esse convênio do ônibus que está aqui, o número. Esse aqui. Termo de compromisso. 2013-01903. FNDE. Sim, é de 2013. Já chegaram? Não, esse aí foi comprado lá em 2014 ou 2015. Já chegaram, então? Já. Ele estava pendente aí, porque além dos 2 micro-ônibus, é a aquisição do mobiliário escolar. As carteiras que foram compradas esse ano. Esses 2 que chegaram são os 2 últimos lá na outra folha. E quantos que ainda tem para chegar? Mas não tenho garantia, porque ainda não está gerado termo de compromisso. E sim 2 propostas cadastradas. Tem para chegar de ônibus, já chegou e as já outras chegou. Não tem mais para chegar. Se eu tiver errado de novo, você pode me corrigir. Né, isso aqui está bem claro, né, salvo engano, mais de 30 convênios, alguns executados, enfim. Acho que com o cumprimento do artigo 65 da Lei Orgânica em relação às obras e às futuras, né, aí vai ficando mais palpável a gente imaginar qualquer ação, mas... sim, lembrei. Demora, mas salvo engano, também numa última reunião que a secretária de obras esteve aqui presente, ela nos disse, se eu estiver errado, me corrija, por favor, Alessandra, em relação ao calçamento da marginal do Rio Verde, aonde vários vereadores aqui, especialmente
o líder do governo, que hoje não está aqui, ele reclamava cedo, de tarde, de noite, do péssimo calçamento da Marginal do Rio Verde. Eu não entendo bem, acho que lá é bem razoável o calçamento, mas se eu não estiver enganado, eu lembro que você nos disse aqui que a empresa iria fazer uma manutenção no calçamento lá. Pelo que eu entendi, o convênio está por acabado, então gostaria de saber se essa manutenção naquele calçamento será feita ainda ou não. A empresa já fez uma boa parte de manutenção ali. E nós não aceitamos a obra ainda. Enquanto ela não estiver executada como deve ser feita, a gente não vai dar o aceite da obra. Guilherme, 34 convênios ativos e 14 propostas, certo? Para finalizar. Então, né, são 48 convênios. Espero que você encare a pergunta como profissional que o é, que lá está há tanto tempo, que em certas administrações trabalhou no máximo com 10 convênios e hoje está trabalhando com 48. Você acha que a quantidade de convênios, a quantidade de trabalho, a responsabilidade que recai sobre dados de atualização e prazos, enfim, você acha que, nem sei se você tem equipe de trabalho, mas você acha que, né, essa gama de trabalhos está dentro do que um servidor, né, se propõe a fazer, naturalmente, com toda a dedicação, ou pode estar um pouco sobrecarregado o serviço para você? Estava muito sobrecarregado, aí depois com a vinda da Cimara para o setor de convênios, né, que tratou com prestação de contas também, deu uma amenizada, né, mas a quantidade de convênios é muito grande, né, eu até falo da responsabilidade que é o setor de convênios, né, porque eu costumo falar assim, tudo cai lá em cima de convênios, né, para assinar correndo, assino, depois para prestar conta correndo, devolver dinheiro correndo, então tudo lá, convênios, ele eu falo pro Cleberson, tudo sobra lá pra gente. Assim, são muitos convênios, né, bastante convênios, que a gente pula miudinho lá, a gente dá conta. Às vezes não da eficiência que a gente busca, né, da rapidez que precisa, né, mas eu venho falando da questão da necessidade da estruturação de uma equipe mesmo de convênios, né. Hoje, que eu costumo falar, né, a Alessandra é a secretária de obras, de transporte, né, a arquiteta ainda faz todos os projetos, né, então, assim, todo apoio que a gente pode dar, a gente senta junto, a gente vira um pouquinho de arquiteto de engenheiro lá também, junto com ela, para que a gente pudesse agilizar isso, né, mas se você perguntar para o funcionário público se é suficiente, a gente sempre quer aumentar o quadro para buscar mais. Porque o que acontece? Acaba que duas pessoas nos setores, a gente não faz nem o papel de captação de recursos. A gente só trabalha operacional para poder cumprir a execução dos projetos, né? Porque quando a gente fala em convênio, ele é desde a sua assinatura até a prestação de contas final, ele é toda responsabilidade do convênio. Alimentação de pagamento, alimentação de nota fiscal, acompanhamento de liberação de recursos. Hoje os federais, é tudo via Siconv, né? É tudo via CPF nosso que está sendo registrado lá. Né? Então a responsabilidade, principalmente desses convênios, ele cai em cima do setor de convênios. Né? Lógico que a gente queria uma estrutura maior, mais funcionário, para trabalhar e dar mais retorno para o município na questão de captação de recursos. Mas a parte operacional de execução, a gente pula miudinho lá e a gente fica estressado, a gente dá uma surtada, mas por enquanto a gente ainda está vivo. Na verdade, então, agora você não trabalha mais sozinho. A Cimara também trabalha no setor de convênios, é isso? Isso. Você só me permite divergir da sua opinião,
porque já aconteceu de se falar desse assunto aqui na casa. Por mais que seja seu CPF, a responsabilidade é do prefeito. Sim. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pela atenção, pela visita. Né? Eu que solicitei a sua presença aqui, deve fazer um tempo. Uhum. E, como eu disse, como eu sou vereador nesse mandato, o ano que vem, no começo, até por conta das obras, né, porque convênio de carro, isso aí são coisas mais pontuais e rápidas, né? Mas por conta... Já entendi também. Uhum. Já entendi Às vezes também. eu prefiro calçar uma rua do que comprar um caminhão de lixo. Certo. Mas agradeço e quero te dizer que mais por conta das questões das obras e do cumprimento da lei orgânica para a previsão para o ano seguinte, em fevereiro do ano que vem, se Deus quiser, vamos nos encontrar nessa casa de novo, até para, né, se Deus quiser, ver muitos convênios desses concluídos e os novos que até lá serão cadastrados. Parabéns pelo seu trabalho, Guilherme. Eu sei quanto é difícil, passei um tempo lá com você, sei como é trabalhoso, mas o retorno está aí, né? O município com 48 convênios em andamento. Muito obrigado pela presença suas aqui. Bom, pessoal.